Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa e eu poderia morar no trailer no quintal, porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Postado em 20 de janeiro de 2023. Já vou começar avisando a todos que isso vai ser muito longo, tão longo que vou dividir em 2 ou mais posts. Eu também realmente não me importo com quem não acreditar nisso. É tão louco que eu não culpo ninguém se achar que é tudo mentira. Eu não vou discutir sobre isso, mas isso aconteceu comigo. Eu também realmente não me importo que alguém da minha família veja isso. Eu não vou adoçar nada, mas eu também não vou revelar nenhum detalhe que possa dar uma pista sobre quem eu sou. Vamos à minha história. Sou um homem solteiro, com 30 e poucos anos. Tenho um irmão de 29 anos, que já tem 4 filhos. Ele teve o primeiro aos 22, o segundo no ano seguinte, o terceiro 2 anos depois, e o quarto é o mais novo, nascido há alguns meses. A esposa dele, minha cunhada e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar agindo de forma superior. Depois vira uma rainha do drama, extremamente auto-vitimizadora se eu a retrucar de alguma forma. Ela consegue chorar num instante e fazer um show extremamente convincente para ganhar simpatia de qualquer um. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo exatamente como ela é, e não se importam com isso. Ela é muito bonita, eu admito, mas ela é tão horrível que eu nunca conseguiria me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, mesmo tendo um diploma universitário, e com minha mãe ajudando de bom grado com as crianças o dia todo. Então, suas finanças dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em nenhum outro lugar além da casa dos meus pais, e a privacidade é um pouco problemática com todos eles sob o mesmo teto, em uma casa de 3 quartos que foi construída nos anos 60. Enquanto crescia, meu irmão mais novo também era o favorito dos meus pais. Temos 3 anos de diferença, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade, porque eu era severamente punido se revidasse contra suas palhaçadas. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, porque ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que outras pessoas chamassem a atenção deles para isso. Principalmente por outros membros da família, o que acontecia com bastante frequência. É por isso que meus pais nos levaram para morar a cerca de 240 quilômetros de distância deles, então eles só nos viam nos feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão foi extremamente abusivo comigo em várias ocasiões. Ele flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto dela terminar comigo, e ria de qualquer infortúnio que eu tivesse, e meus pais simplesmente me diziam para aguentar sempre que eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que era bem engraçado ver a expressão em seus rostos sempre que tinham que me tratar igual ao meu irmão em aniversários e no Natal, porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam fofocar, então meus pais faziam o melhor que podiam para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Quando fiz 18 anos, eu saí de casa. No mínimo, isso deve ter feito meus pais comemorarem mais, porque isso significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio quando saí de casa, mas surfar de sofá em sofá era muito melhor do que morar com eles. Eles nem apareceram para a minha formatura do ensino médio, mas eu realmente não me importava mais. A partir desse ponto, geralmente só via meus pais e meu irmão nos feriados, como o resto da família, pois mantinha o mínimo contato com eles. A pandemia do início de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não pude renovar o aluguel do meu apartamento, porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós dois podia pagar o lugar com o seguro-desemprego. Era um apartamento alugado de 2 quartos, que eu realmente amava. Como o aluguel estava acabando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas, porque logo ficaria sem teto. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava de viver uma vida confortável. Até que essa vida não foi gentil comigo, e percebi que deveria estar morando em um lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro para recorrer em uma emergência. Mas eu tinha um plano. Tenho uma caminhonete simplesmente pelo fato de que sempre amei caminhonetes, então encontrei um trailer de $1.000 que estava em boas condições e coloquei na minha caminhonete para poder viver nela por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei morando lá por muito mais tempo do que eu imaginava. Eu esperava poder morar no trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda moram, mas quando pedi para meus pais me deixarem ficar por um tempo, eles me disseram que tinham a casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não nos dávamos muito bem há mais de uma década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá
se eu pagasse basicamente o que custaria alugar um apartamento na minha região. Era muito caro só para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu seguro-desemprego até encontrar um novo emprego. Com o preço do aluguel que eles estavam pedindo, eu poderia muito bem estar vivendo em um apartamento. Meus pais chamaram meu trailer de uma monstruosidade e me disseram para cair fora, já que não conseguimos chegar a um acordo, e minha cunhada achou absolutamente hilário eu ter que viver em um trailer. Meu irmão se juntou a ela, apontando e zombando de mim, me chamando de vagabundo sem teto. Estacionei minha caminhonete e trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha mais para onde ir. Fiquei morrendo de medo de que alguém tentasse arrombar. Basta dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois todos os outros parentes que tinham casas ficavam bem longe. E todos os meus amigos eram pessoas que moravam em apartamentos. E eu também era muito apegado à minha área, então não queria simplesmente ir embora. Também mandei encaminhar minha correspondência para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de ainda conseguir receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Passei meses tentando encontrar um emprego semelhante ao meu antigo, vivendo de forma nômade no trailer. Durante esse tempo, tive que lidar com muita coisa, desde mendigos a dependentes químicos. Até pessoas exigindo que eu saísse porque meu trailer era uma monstruosidade. Em um certo momento, alguém me mandou ir embora alegando ser de uma associação de moradores, e eu nem estava estacionado em uma rua com casas. Quando perguntei qual associação de moradores, eles ficaram extremamente agressivos e me ameaçaram. Mudei meu trailer de lugar para evitar problemas. Para ter um fornecimento constante de eletricidade, aprendi a usar uma extensão longa para conectar em qualquer tomada que encontrasse e recarregar as baterias do trailer. Isso significava andar sorrateiramente e conectar a extensão em uma tomada externa de um prédio qualquer enquanto estava estacionado na rua. Eu sei que é uma coisa ruim de se fazer, mas eu tinha que manter minhas baterias carregadas para que minha geladeira ficasse fria. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu telefone, mas eu não tinha nada parecido com um gerador. E geradores são barulhentos e exigem combustível, então eu fiz o que tinha que fazer. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não envolvesse varejo. Trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais faria isso. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa, eu ainda estava recebendo dinheiro do seguro-desemprego, mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto o recebia, e eu não queria continuar desempregado quando ele acabasse. Além disso, eu estava entediado demais. Eu tinha pouco mais a fazer além de ler, assistir filmes em um pequeno DVD player portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde eu poderia estacionar e quais banheiros públicos locais eu poderia usar. Eu realmente invejo o fato que os japoneses terem casas de banho públicas. Nós realmente poderíamos usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, eu praticamente morava no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas antigas de estacionamento de funcionários que literalmente ninguém mais parecia se incomodar em usar, porque ficavam tão no fundo que a área estava quase esquecida. Meu chefe e dono da empresa realmente gostou desse arranjo porque eu estava disponível para fazer qualquer turno que fosse necessário, desde que dormisse o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer da minha caminhonete e montá-lo em uma das vagas para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém me incomodou com isso. Durante todo o tempo em que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças os escoltavam para fora. Eu estava praticamente de plantão quase o tempo todo quando eles precisavam de mim, e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou conectar meu trailer ao prédio para obter energia e água, e eu pagava uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando não havia mais ninguém no escritório, exceto o zelador e o segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo ou na minha academia local, pois o trailer não tinha chuveiro e tinha apenas um banheiro portátil. E eu não queria enchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável, então eu usava outros banheiros sempre que podia. Eu tinha uma chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro de lá a qualquer hora. Eu até tinha uma relação de primeiro nome com o segurança noturno. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico, mas os verões não eram agradáveis. Meu trailer não tinha ar-condicionado, então eu tive que comprar um aparelho portátil usado, só para torná-lo suportável. Ganhei muito dinheiro como hora extra e aprendi algumas habilidades novas com outros funcionários. Por fim,
No meio do ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que no meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que levei ao perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Eu procurei algo próximo ao meu trabalho e, a apenas 3 quilômetros de distância, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Consegui comprá-la por US$ 10.000 abaixo do preço pedido, usei quase todas as minhas economias para dar a entrada e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente, não precisava mais viver em um trailer. Havia espaço suficiente para estacionar minha caminhonete atrás da casa e colocar o trailer no quintal. Assim, o instalei lá como um pequeno anexo, caso queira usá-lo novamente. Quando eu estava totalmente estabelecido na casa, cometi o erro de me gabar sobre isso no meu perfil do Facebook. Minha família viu a postagem e foi aí que as coisas realmente começaram a desandar. Algumas semanas depois, meus pais e meu irmão, junto com a família dele, vieram me visitar sem aviso algum para fazer um tour pela minha casa. Eu nem sequer dei meu endereço a eles. Então, não sei como descobriram onde eu moro. Nenhum dos meus amigos confessou ter dito, e nenhum parente me visitou antes disso. Então me pergunto se me seguiram do trabalho até em casa ou algo assim. Realmente é algo que não me surpreenderia. Quando abri a porta, eles praticamente me empurraram para dentro como turistas barulhentos e começaram a se sentir em casa. Eles ficaram bisbilhotando tudo, e minha cunhada tinha um sorriso esquisito que ela ficava me lançando. E só mais tarde eu entendi o porquê. E isso me deixou mais irritado do que um touro sob efeito de esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tinha tanto espaço extra agora e que era demais para alguém como eu, que não tem esposa ou filhos, não por enquanto, mas talvez um dia. E meu irmão continuava comentando sobre como havia mais espaço do que na casa dos nossos pais e que minha casa era mais próxima do trabalho dele, sinais de alerta por todos os lados, eu sei. Por fim, meu irmão me pediu para falar em particular comigo, e de repente todos os outros saíram da sala e se amontoaram na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles tinham algo planejado. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim sozinho e que eu deveria deixá-lo morar com a família, porque a esposa dele está grávida do quarto filho e minha casa é muito mais perto do trabalho dele. Ele ressaltou que eu já tenho o trailer, então eu poderia morar lá fora enquanto eles moram na casa principal. E eu gostaria de ressaltar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Veja bem, ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toques de recolher, e que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem eu estava falando tinha enlouquecido. Mas Dan perdeu o juízo há muito tempo. Graças aos nossos pais, por o tratarem como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim como se eu não tivesse nada a dizer sobre o assunto. Não havia a mínima chance de eu alugar minha casa ou partes dela para ele. Outras pessoas talvez, só para poder pagar a hipoteca mais facilmente, mas certamente não para ele ou sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse exato tipo de situação em vídeos na internet e nunca pensei que realmente viveria isso porque achava muito ridículo. Mas meus pais, irmão e cunhada são todos um bando de loucos narcisistas e autoritários. Então peguei meu telefone e comecei a gravar. Eu apenas fiquei segurando o aparelho e Dan nem pareceu se importar ou notar com o que eu estava fazendo, e apenas ficou sentado ali com os braços balançando enquanto falava sobre todos os motivos pelos quais ele precisava da minha casa. Então, depois de dizer tudo isso e agir como se fosse um acordo fechado, ele tentou estender a mão para apertar a minha. Foi aí que finalmente mostrei minha força e disse: "Nem pensar!" E disse isso tão alto que Dan recuou por um segundo. Raramente eu levantava a voz para ele nesse nível porque era punido pelos nossos pais sempre que fazia isso, mas essa era minha casa, não a deles. Minha coragem podia brilhar o quanto quisesse aqui. Levantei e disse a ele que minha casa não estava disponível, e agir como se eu fosse deixar eles se mudarem só porque eles querem não ia fazer isso acontecer. Eu comprei minha casa para mim, e não é minha culpa se ele continua tendo mais filhos, e por ter que continuar vivendo com nossos pais porque não pode se dar ao luxo de se mudar. Dan se aproximou de mim o máximo que pôde, sem realmente me tocar, e disse que eu não merecia a casa, e ele precisava de um lugar melhor para sua família morar. Eu ri na cara dele e disse que isso era uma completa besteira porque eu trabalhei duro para poder comprar minha casa. Claro que eu merecia. Dan começou a gritar que eu não tenho esposa nem filhos e que eu não preciso de todo esse espaço, então eu poderia muito bem dar a casa para ele. Eu disse que não ia dar nada para ele. E ele nem sequer se ofereceu para pagar o aluguel.
Se eu deixasse ele se mudar, eu ainda estaria cobrindo toda a hipoteca da minha própria casa, sem nem poder morar nela. Então, Dan disse que não deveria pagar aluguel porque a família dele vem em primeiro lugar e nossos pais disseram que eu iria fazer isso. Eu gritei retrucando, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim, e disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa para ele. Então, bem na hora, meus pais e minha cunhada entraram correndo e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita briga. Mas resumindo, a partir desse ponto ouvi a frase "faça isso por Dan" muitas mais vezes do que posso lembrar. Na briga, eu disse a todos que eles não tinham voz na minha vida ou na minha casa e que saíssem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto, dizendo que estava grávida de novo e que eu não podia fazer isso com ela. Eu disse que isso não era problema meu e que ela apenas presumiu que podia tirar tudo de mim, como se eu fosse permitir. Eu não tinha obrigação nenhuma com ela ou com a família dela, então eu a chamei de snob que nunca teve respeito por mim. Portanto, eu não me importava com o que ela pensava ou quantos filhos tivesse. Eu não tinha nenhuma simpatia por ela, e eles não iriam morar na minha casa. Isso a deixou com raiva suficiente para me atacar. Ela conseguiu acertar um golpe no meu rosto e tentou me bater mais, mas meu irmão a segurou enquanto ela chutava e gritava. Ela continuava exigindo que ele a soltasse para que pudesse arrancar meus olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo, então eu o levantei e disse que ia chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora, então minha mãe disse que eu tinha uma semana para recobrar o juízo. Eu respondi que não recobraria nada e que eles não voltassem mais. Então eu disse à minha cunhada que meu telefone gravou tudo e se ela tentasse algo, eu prestaria queixa por agressão. Ela gritou comigo e saiu correndo e chorando com o rosto enterrado nas mãos. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que eu deveria fazer isso por Dan e pela minha cunhada. Eu respondi dizendo que não faria. Parte 2. Meus pais tentando tomar minha casa para dá-la ao meu irmão. Eles quebraram minhas fechaduras para se mudarem enquanto eu não estava em casa. Como afirmei no início do meu primeiro post, muitos acharão isso inacreditável e longo. Sim, estou ciente de que já existem posts semelhantes na internet. Já vi vários deles. Mas não é como se esses postadores tivessem o monopólio desse tipo de merda acontecendo com eles. Na verdade, estou surpreso que este site ainda não tenha sido melhor usado contra esse tipo de coisa, pois as pessoas egoístas deveriam ter mais medo de serem expostas aqui. De qualquer forma, não culpo ninguém que duvide da veracidade. Eu também duvidaria se estivesse lendo isso. No entanto, ao ler este e meu primeiro post, você saberá o quão desajustados são meus pais, pois em minha vida eles foram a raiz de todo o mal que estragou meu irmão e o transformou no idiota que é hoje, e nunca me deram uma razão real para isso. E meio que temo que não haja uma resposta para isso. Algumas pessoas não conseguem explicar por que fazem escolhas como o favoritismo infantil, então tudo o que podem fazer é tentar apoiar o filho que escolheram. E foi exatamente isso que meus pais tentaram fazer, e eu praticamente destruí suas vidas por isso, não no sentido legal, mas mais no sentido emocional. Isso deixa claro que meu descontentamento e afastamento não são meramente por pequenas brigas ou mal-entendidos, mas por um histórico contínuo de desrespeito e tratamento injusto. E agora, com essa tentativa descarada de tomar minha casa, ficou claro que eles não mudaram em nada, e essa foi a gota d'água. Depois que expulsei meus pais, meu irmão e minha cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa para meu irmão, fui imediatamente para minhas redes sociais e contei a história para toda a família. Ela se espalhou muito rápido. Mas você não vai encontrar agora porque tudo foi deletado há algum tempo e eu coloquei meu próprio perfil no privado. Postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o evento para me tornar o vilão da história. E eu estava absolutamente certo, mas eu tinha cerca de uma hora para começar antes deles, e eu tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles fizeram. Ser preventivo funcionou porque consegui um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, meu irmão e minha cunhada devem ter se preparado para escrever seu próprio post, mas era tarde demais. Então eles nem se preocuparam em tentar mentir muito. Mas tinham alguns parentes os apoiando, mas não muitos. Muitos outros sabiam o quão egoístas eles eram. Então o que aconteceu foi algo que todos eles rapidamente entenderam e aceitaram. Houve uma pessoa em particular que me ligou, não sei quem era, mas me acusou de ser um irmão horrível e que precisava ceder para um verdadeiro homem de família. Eu simplesmente encerrei a ligação e bloqueei o número. A semana passou e meus pais apareceram com Dan na minha porta, como disseram que fariam no ultimato anterior.
Eles tocaram minha campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente atendi. Eu abri só uma fresta e eles tentaram entrar de novo. Mas eu tinha instalado algumas correntes de trava que os impediram e até mesmo apoiei meu corpo contra a porta para garantir. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar, mas eu disse que estava gravando tudo na câmera e que chamaria a polícia se eles tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe os acalmou e então, em seu tom mais doce e enjoativo, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para se foderem e nunca mais voltarem. Minha mãe chorou lágrimas de crocodilo e me perguntou por que eu não podia fazer isso por Dan, porque ele é meu amado irmão. Eu ri e então disse sem rodeios que não o amo como um irmão, porque ele me tratou como lixo por anos, e eles apenas o encorajaram a fazer isso, que eles são pais terríveis e ele é um irmão terrível, e disse a eles para irem embora ou eu chamaria a polícia o mais rápido possível. Todos eles foram embora surpreendentemente fácil, apesar do choro alto da minha mãe e dos outros me olhando feio. Alguém poderia dizer que fazê-los ir embora foi suspeitamente fácil. Eu pensei que toda a confusão tinha acabado, mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos em mente. Cheguei em casa mais tarde naquela semana na sexta-feira à noite e encontrei um caminhão de mudança e a minivan do meu irmão estacionados na minha garagem. Era Dan e sua família lá, mudando as coisas. Ele apenas acenou para mim com um sorriso de irônico quando o vi. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto de sua família para pararem, mas minha cunhada presunçosamente me disse que, gostando ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa, enquanto inclinava a cabeça e franzia os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu. E eu sempre deveria ouvir o que minha mãe me diz. Eu fervia de raiva só de ouvir essas palavras e olhar para seu rosto presunçoso e maldoso. Então me tranquei na minha caminhonete para chamar a polícia imediatamente. Quando eles perceberam o que eu estava fazendo, minha cunhada começou a bater na minha janela e gritar para eu parar. E que eu não posso fazer isso com ela porque ela e Dan precisam da casa. E ela gritou: "Por que você não pode fazer isso pelo Dan?" Eu respondi com: "Foda-se, Dan! A casa é minha, não dele!" Então ela ameaçou arranhar a lateral da minha caminhonete a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo isso o operador do 911 ouviu graças à janela estar ligeiramente aberta. Eu disse a ela que se danificasse minha caminhonete, eu a processaria, e ela foi esperta o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e minha cunhada, junto com seus filhos, tinham se trancado em minha casa. Contei aos policiais o que tinha acontecido e também mostrei a eles minha nova carteira de motorista, que tinha meu endereço atual. Então, quando fomos até a porta da frente, vi que eles tinham trocado a fechadura. E a fechadura antiga estava na varanda com o centro dela perfurado, e a furadeira que eles usaram estava bem ao lado dela, com um conjunto completo de brocas. Eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências daquele jeito. Apontei a fechadura e a furadeira quebradas, então dei à polícia um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, acho que Dan chamou nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa, porque eles apareceram enquanto eu estava falando com os policiais. Meus pais mentiram imediatamente e começaram a dizer que eu tinha concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que era uma mentira facilmente comprovada de uma forma ou de outra. Então Dan e minha cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis nas mãos. Ambos pareciam super presunçosos, como se tivessem me enganado de alguma forma. Eles realmente redigiram e imprimiram um contrato de aluguel falso, mas minha assinatura não estava nele. Havia uma assinatura, mas não se parecia em nada com a minha caligrafia. Acho que nenhum deles jamais viu minha assinatura de verdade. Então, isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e ao Dan que era uma fraude absurdamente óbvia, e se a polícia investigasse, descobririam isso facilmente, e não acho que ir para a cadeia e enfrentar um processo judicial faria bem a eles. Poderia até fazer o Dan perder o emprego, que é seu único meio de sustentar a família. Também disse que eu contrataria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado, e que eu chamaria o conselho tutelar também, só para garantir. Dan ficou pálido e pareceu muito assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe se colocou entre nós e insistiu que eu deveria fazer isso pelo Dan e morar na droga do trailer para que eles pudessem finalmente ter uma casa de família para si. Eu gritei com ela que, se ela achava que era uma ideia tão boa, ela poderia fazer isso pelo Dan e deixar que ele ficasse com a casa dela. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria todos eles fora agora mesmo, ou eu iria prestar queixa. Eu disse em um grito sobre como eles tinham furado a fechadura da minha porta da frente para arrombar e que os papéis do contrato eram obviamente falsos.
Eles falsificaram minha assinatura e eu gravei um vídeo da minha cunhada me atacando. Esses são crimes com os quais eu poderia foder com a vida deles se eu quisesse, e se eles não fossem embora, era exatamente isso que eu faria. A única razão pela qual eu não tinha feito isso era pelo bem dos filhos de Dan. Então eles tinham uma chance de saírem ilesos. No momento em que meus pais ouviram isso, eu acho que finalmente caiu a ficha de que eles não poderiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que acabaria com isso. Então ela foi até a cunhada e falou com ela calmamente por 1 minuto enquanto meu pai falava com Dan. A cunhada imediatamente começou a chorar alto e rasgar os papéis falsos de aluguel em pedacinhos e jogá-los como confete, apenas para ter um policial dizendo para eles pegarem os pedaços de papel ou ele os multaria por jogar lixo. Ambos os policiais, nesse ponto, tinham o olhar: eu não sou pago o suficiente para isso. Dan teve que começar a dizer aos filhos para carregarem suas coisas de volta para o caminhão de mudança. As crianças estavam todas chorando e o mais velho estava soluçando que não teria seu próprio quarto agora. Minha cunhada e Dan reuniram seus filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me culpar com a triste situação familiar deles. Você sabe, onde todos se reúnem em uma espécie de abraço em grupo enquanto todos olham para uma mesma direção. Juro, acho que eles praticaram isso antes. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com bocas trêmulas, e minha cunhada continuou esfregando sua barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorrinho triste, e meu irmão apenas fez a cara mais triste que pôde e disse: "Por favor, não faça isso. Precisamos poder viver aqui." Mas eu não vacilei e mandei eles continuarem arrumando as coisas. Todas as crianças e a cunhada começaram a chorar ainda mais alto e Dan gritou comigo: "Está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou um lar porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família." Acabei rindo como um louco e retruquei que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar, e que nenhuma quantidade de choro faria eu deixar a família dele se mudar, porque ele não era mais meu irmão. Era apenas um idiota arrogante que acha que pode pegar o que quiser de mim, como quando éramos crianças. Dan começou a me xingar até os policiais mandarem ele se acalmar, ou seria algemado, independentemente de eu querer prestar queixa ou não. Ele cerrou os lábios e parecia uma mistura de medo e fúria suprema. Perguntei aos policiais se eles poderiam ficar até que eles todos tivessem ido embora, e eles disseram que não tinham intenção de ir a lugar nenhum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4, pois mais policiais chegaram por algum motivo. Isso deu aos meus pais um incentivo extra para se mexerem logo e fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele colocou na minha porta da frente. Embora eu tenha colocado outra fechadura no dia seguinte porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não, ele estava realmente relutante em entregá-las, então, em vez de entregá-las para mim, ele as jogou na rua e caiu em um bueiro enquanto dizia para eu mesmo ir buscá-las, mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez ir buscá-las. Ele teve que arrancar a grade só para pegá-las e se sujou todo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos para irem embora e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria deserdado por isso, como se isso fosse algum tipo de ameaça para mim. Então, de forma exageradamente sarcástica, eu disse algo como: "Oh, não, isso significa que eu não poderei ir a nenhum feriado com vocês, onde eu sempre sou tratado como lixo por todos vocês, porque Dan sempre foi o favorito óbvio. Vocês me trataram tão mal quando eu estava crescendo, que se Dan precisasse de um doador de órgãos, eu não doaria nada a ele. Então faça como você sempre me disse para fazer quando fui maltratado por todos vocês e engula isso." Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso, e o quarteto de policiais também estava olhando para eles com um olhar crítico. Eu te digo, se você quer colocar pais desagradáveis como os meus na Berlinda, confronte-os na frente dos policiais. Porque eles provavelmente não tentarão nada realmente estúpido. Minha mãe começou a chorar e foi embora. Meu pai ficou ali parado, parecendo que queria me bater, e Dan apenas segurou seus filhos em derrota. Ah, e minha cunhada estava tendo um acesso de raiva no meu gramado da frente. Logo, todos formaram uma fila distribuindo caixas e tiraram suas coisas da minha casa. Nada tinha sido desempacotado ainda. Então, tudo foi retirado bem rápido. Mas enquanto faziam isso, minha mãe continuou repetindo várias vezes que não era tarde demais e eu ainda poderia fazer isso por Dan. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia, ela disse que Dan poderia me pagar o aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para deixar Dan alugar minha casa, então eu não teria que dividir a casa. Eu disse a ela para calar a boca e continuar a embalar as caixas, porque eu não quero Dan ou sua família por perto,
Eu não quero o dinheiro dele e eu certamente não quero viver com ele ou com meus pais nunca mais, depois do jeito que eles me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o demo pra mim. A cunhada acabou tendo outro acesso de raiva depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão. Então sentou no chão para fazer uma cena de autopiedade porque ela não queria voltar a dividir uma casa com meus pais. E ela apenas ficou sentada lá, parecendo brava e triste, até que todos os outros terminassem. Ela nem queria se levantar quando era hora de ir embora. Eles finalmente tiraram tudo da casa e colocaram no caminhão. Nessa hora desabafei uma última vez com meus pais sobre todas as merdas que me fizeram passar durante minha criação, e com 4 policiais bem ali, eles não puderam fazer muito além de ficar parados e me escutar pela primeira vez. Joguei na cara deles tantas coisas que aconteceram, e até apontei como eles não conseguiam fazer algo legal por mim, como me deixar ficar com meu trailer quando estava sem teto e tentando me reerguer. Como deixaram Dan e a cunhada me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo? Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisei de um lugar para ir, queriam me cobrar mais do que eu podia pagar só para estacionar meu trailer quando sabiam que eu estava desempregado. Houve mais olhares extremamente críticos dos policiais quando eu disse tudo isso. Então, coloquei meus pais contra a parede mais uma vez e perguntei o que eu tinha feito, além de nascer, para merecer ser tratado tão mal. Porque quando finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem arrancá-lo de mim para o filho favorito deles, já que preferem que eu dê tudo ao Dan e não fique com nada para mim. Comprei minha casa usando o dinheiro que ganhei. Não devia nada a eles e nunca mais pedirei nada a eles, porque claramente nunca serei nada além de um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Não obtive respostas. Eles ficaram ali parados, parecendo peixes fora d'água. Então continuei falando e perguntei o que em nome de Deus os fez pensar que eram tão bons pais depois de tudo isso. Meu pai estava vermelho como uma beterraba, mas mais de vergonha do que de raiva dessa vez, e minha mãe estava chorando que ela era uma pessoa horrível. Eu concordei sem rodeios que ela é uma pessoa horrível, sim. Todos eles são, e aposto que eles vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas horríveis e todos sabiam disso, mas se eu os tivesse acusado em particular, em vez de em público, eles certamente ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles apenas mantiveram a negação por tanto tempo que se tornaram parte de quem eles são. Minha mãe enterrou o rosto na jaqueta do meu pai para chorar, e meu pai parecia derrotado como nunca vi antes. Dan e sua família me evitaram completamente enquanto terminavam de colocar tudo de volta no caminhão de mudança. Eu me certifiquei de que nada meu fosse roubado, não que eu tivesse tido a chance de comprar muitos móveis ainda. Todos eles voltaram para seus veículos e minha cunhada ficou me encarando com raiva até meu irmão finalmente convencê-la a dirigir a minivan para casa. E assim que todos eles foram embora, eu voltei para na internet e contei o que aconteceu. Meus pais estavam envergonhados demais para tentar se defenderem de suas ações dessa vez. E embora a família estivesse um pouco dividida antes desse incidente, agora era uma vitória esmagadora a meu favor. Quase toda a família ficou do meu lado depois desse incidente. E aqueles que não ficaram simplesmente não estão tomando partido de ninguém. Não importa o quanto meus pais tentassem usar a justificativa, fizemos isso pelo Dan, ninguém mais ouvia. Então qualquer apoio familiar restante que eles tinham agora se foi, muitos na família que eu esperava que não ficariam do meu lado, ficaram. Isso inclui os antigos capachos, então acho que eles finalmente se cansaram. Por volta dessa época, me ofereci para receber metade da família na véspera do próximo Natal em minha nova casa. Não convidei meus pais. Surpreendentemente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e da cunhada, e vi que eles tiveram seu quarto bebê no início de novembro, e eles ainda estão morando com meus pais. Tenho certeza de que sabiam que eu estava observando, porque a cunhada ficava fazendo postagens passivo-agressivas a cada 2 semanas, mais ou menos, sobre não ter espaço suficiente enquanto morava com meus pais. Provavelmente para ver se ela ainda conseguia me fazer sentir culpado. E tenho certeza de que isso está deixando minha mãe e meu pai loucos, porque eles não estão tendo paz e sossego na velhice. Com 3 crianças barulhentas e irritantes, uma nora mentalmente instável, meu irmãozinho de ouro e um bebê recém-nascido em casa, tudo ao mesmo tempo. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer em seu próprio quintal e deixar Dan assumir a casa completamente. Eles poderiam ter um pouco de paz, então. Sim, eles poderiam fazer isso por Dan. Parte 3. Meus pais, meu irmão e minha cunhada apareceram na minha casa no Natal quando sabiam que não eram bem-vindos. Eu estava tentando manter as coisas em 2 posts, mas percebi enquanto compilava tudo que a parte 2 era muito longa, então eu a dividi em uma parte 3. Para aqueles que comentaram em massa para comprar câmeras, eu comprarei quando puder pagar,
Ainda estou em recuperação financeira da compra de uma casa no ano passado. E, até onde eu sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar. E eu não tenho nada mais do que um laptop de 3 anos que roda Windows 10. Sim, eu conheço câmeras de campainha. Esse será o primeiro tipo que eu comprarei. E para aqueles que continuaram dizendo que eu deveria ter mandado meu irmão e minha cunhada para a cadeia, minha resposta é que a única razão pela qual eu não fiz isso foi porque eles são pais. Seus filhos precisam deles. E se Dan fosse preso, ele provavelmente perderia o emprego. E sem isso, sua família não teria dinheiro para se sustentar. E minha cunhada tem um bebê de apenas alguns meses agora. Nenhum deles precisa acabar na cadeia, mas você não precisa da cadeia para se vingar. A polícia pode ajudar, sim, mas eu me vinguei sem registrar nenhum boletim de ocorrência. Eu seria tão misericordioso assim de novo? Muito provavelmente não. E eles sabem disso. Decidi esperar para criar uma conta e postar depois do ano novo, só para garantir caso mais coisas acontecessem, e aconteceu. Como leitores anteriores sabem, minha cunhada estava fazendo postagens passivo-agressivas nas redes sociais que eram obviamente direcionadas a mim. Depois que minha cunhada teve seu quarto bebê em novembro, ela estava postando as mesmas bobagens repetidas vezes. Ela apenas encontrou maneiras semi-inteligentes de reformular a mesma coisa. Mas ela basicamente continuou regurgitando que estava cansada de morar com meus pais, de que não havia espaço suficiente e que ela precisava de sua própria casa, blá blá blá. Eu sei que pareço indiferente, mas viva o que eu vivi com essas pessoas, e você também estaria pronto para fingir que se importa com o drama deles. Eles são realmente ruins, acreditem. E como esperei até janeiro para criar uma conta, mais coisas aconteceram. Exatamente como eu pensava. Eu disse antes que tinha convidado metade da família para uma festa de véspera de Natal na minha casa. E todos que convidei vieram, mesmo que fosse uma viagem bem longa de 3 a 4 horas para eles. Mas eles queriam vir e me mostrar seu apoio. Eles me elogiaram muito pelo quanto eu tinha trabalhado duro para conseguir uma casa para mim, e que eles estavam sentidos por tudo que eu tinha passado. Me perguntaram por que eu não peguei meu trailer e dirigi as 3 horas de volta para eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo. E eu tive que admitir timidamente que eu estava muito apegado a viver por aqui, e eu tinha minhas melhores oportunidades de emprego nesta região. Minha cidade natal não tem muitas oportunidades boas de emprego na minha área, se é que tem alguma. E eu queria fazer o meu próprio caminho por conta própria, uma resposta que eles aceitaram no geral, e nós estávamos tendo uma festa bem legal, a melhor em que eu estive em anos. Alguns parentes até trouxeram ótimos CDs de álbuns de Natal, e eu tenho que dizer, o que meu tio trouxe de Ray Charles foi o meu favorito. Ele canta canções de Natal como ninguém. Foi um momento grandioso e feliz. Eu senti que pela primeira vez eu poderia simplesmente esquecer meus problemas passados e aproveitar o momento, mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse continuado assim. Cerca de 2 horas depois do início da festa, você sabe quem apareceu? Sim, meus pais, meu irmão e cunhada apareceram tentando parecer sorridentes. Eles nem bateram. Simplesmente entraram pela minha porta da frente como se fossem destinados a estarem ali. Desliguei a música e disse para eles irem embora imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. E ele disse que eles não merecem estar na minha casa ou na minha vida depois da merda que tentaram fazer meses antes, e ele foi apoiado por vários outros parentes. Veja bem, esse tio é irmão da minha mãe, e ele costumava amá-la profundamente até descobrir a merda que aconteceu entre mim e meus pais. Meus avós, pais da minha mãe, tão velhos quanto eles, apressadamente se meteram entre nós e disseram aos meus pais que se eles quisessem fazer as pazes comigo, ainda era muito cedo, e que eles nunca ficaram mais decepcionados com eles. Como no ano passado, eles esconderam seu favoritismo pelo meu irmão de olhares curiosos por um longo tempo, mas ninguém mais seria enganado. E eles precisavam fazer um esforço sério para tentar realmente me tratar como um filho se quisessem estar na minha vida novamente. Então eles se voltaram para Dan e minha cunhada e disseram que viram as bobagens repetitivas que ela continua postando. Eles estão cansados disso, e para eles simplesmente desistirem de vez, pois minha casa não será o novo lar deles. Minha cunhada voltou ao seu antigo padrão de choro e fez cena de piedade sobre como ela deveria ser a única morando aqui, e não eu. Ela se jogou em uma cadeira para fazer birra e dizer que não era justo eu ter esta casa só para mim, quando não tenho família, e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E ela só queria um lugar melhor para morar e se sentir uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas eu apontei em voz alta que ela é péssima como mãe.
Porque deixa minha mãe cuidar da maior parte da criação enquanto ela fica sentada o dia todo bebendo, brincando no celular ou saindo e gastando todo o dinheiro do Dan, e ela ainda tem a coragem de reclamar sobre isso. Eu até brinquei que estou surpreso que seu bebê não fique bêbado com seu leite materno, já que ela bebe muito, o que eu admito que foi um pouco longe demais, pois recebi alguns olhares críticos. E ela exigiu saber se eu a estava chamando de mãe ruim. Eu disse que as evidências falam por si, e se ela quisesse ter condições de se mudar da casa dos meus pais algum dia, ela precisaria usar seu diploma universitário e conseguir um emprego e aprender a economizar dinheiro. Minha mãe já cuida da maioria dos seus filhos mesmo, então ela teria bastante tempo depois que seu bebê ficasse um pouco mais velho. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos, correu para começar a me chutar e gritar comigo por gritar com sua mãe. E ele continuou me dizendo que sua mãe disse que eu era o cara mau que a fez chorar e não os deixou morar aqui. Então, meu irmão pegou o filho para afastá-lo, mas todos os outros parentes interviram, transformando isso em uma espécie de intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, seu bebê novo estava chorando, seus filhos estavam chorando, até Dan estava quase chorando por causa da repreensão verbal que estava recebendo. Ele acabou sentando no banquinho onde guarda os sapatos, perto da porta, parecendo um desastre completo. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos, nem mesmo dizer 2 palavras para mim. Com uma casa cheia de pessoas zangadas, prontas para julgá-lo, ele não tinha coragem de mostrar seu lado mimado novamente. Se não fosse pelos parentes para constrangê-lo, aposto que isso teria terminado como uma repetição da vez em que ele tentou me mandar embora para pegar minha casa meses antes. Mas, a essa altura, ele estava tão humilhado que a reputação dele e de nossos pais na família estava completamente destruída, pois todas as máscaras tinham caído. Logo depois, meus pais, meu irmão e cunhada foram embora derrotados. A festa recomeçou e todos nós evitamos falar sobre o que tinha acabado de acontecer pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos tinha bebido, todos passaram a noite na minha casa, até deixei alguns dormirem no trailer para que houvesse espaço suficiente. Admito que também é uma boa casa de hóspedes. Todos os meus parentes queriam fazer um tour antes também, e eles disseram que não conseguiam acreditar que eu fiquei morando lá por cerca de 2 anos. Recebi muitas perguntas sobre isso, como era o verão e o inverno e assim por diante. Acordei mais cedo do que todos na manhã de Natal e preparei um bule de café fresco e deixei ibuprofeno para ajudar com a ressaca de gemada com álcool que alguns deles teriam. Fui elogiado por ser um anfitrião, muito mais atencioso do que meus pais jamais foram, e todos concordamos em repetir o encontro no próximo Natal. Depois do Natal, a cunhada finalmente parou de fazer postagens que eram obviamente provocações para mim e apagou todas as antigas também. Mas logo após o Ano Novo, ela fez uma nova postagem reclamando sobre como ela tentou convencer meus pais a comprar um trailer como o meu, para que ele pudesse ser instalado no quintal para que Dan e sua família pudessem usar a casa inteira como seu lar. Provar do próprio remédio nunca é divertido, porque meus pais rejeitaram essa ideia veementemente. Ninguém vai expulsá-los de sua própria casa, muito menos de seu quarto principal. A postagem ficou no ar por apenas alguns dias antes da cunhada removê-la, e ela quase não postou nada desde então. Ela adora reclamar, mas se uma árvore cai e ninguém está por perto para ouvir, ela ainda pode reclamar. Acho que minha cunhada percebeu que não faz sentido fazer isso quando ninguém mais a ouve, e Dan não pode se dar ao luxo de mudar sua família com o salário que ganha. Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas se acalmaram para mim desde então. Até convidei alguns amigos para uma noite de pôquer. Sou péssimo no pôquer porque nunca consigo me lembrar de nada sobre o jogo. Mas e daí? A gente bebe cerveja, come besteira e se diverte como idiotas alegres. Nos entupimos de Whoppers do Burger King e fizemos o nosso melhor, como 4 adultos querendo apenas se divertir e ficar bêbados. Acho que talvez no verão eu comece a pensar em namorar alguém. Não estou exatamente ficando mais jovem, né? Portanto, dedos cruzados para que isso dê certo. Meu trailer agora fica parado no quintal. Admito que em alguns dias fui até lá só para passar um tempo dentro dele. Vivi lá por 2 anos, então ele é como minha segunda casa. Quem sabe um dia eu realmente o use para acampar, como era para ser. Nunca acampei, pois meus pais consideravam isso uma perda de tempo. Então seria uma experiência completamente nova para mim. E isso praticamente marca o fim do que aconteceu. Meus pais, meu irmão e minha cunhada têm se mantido bem longe de mim. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa. Não que isso me incomode, nem um pouco. É melhor assim. Mas eles inevitavelmente voltarão de alguma forma. Eu sei que voltarão. Só me pergunto que tipo de coisa estúpida eles farão a seguir.
Se algo notável como tudo isso acontecer novamente, farei outra postagem se esta conta ainda estiver ativa. Atualização em 20 de fevereiro de 2023. Isso não surpreenderá algumas pessoas que comentaram nos meus posts anteriores, porque meus pais fizeram algumas das coisas exatas que disseram que fariam, que era querer meu dinheiro ou minha assinatura. Eu esperava as falas clássicas de narcisistas dizendo que eu devia a eles ou me dizendo qualquer besteira socialista de compartilhar a riqueza, mas isso foi apenas minha imaginação correndo solta, porém a situação resultante foi um pouco semelhante a essa. Eu acho que você poderia dizer que foi mais mansa. Eles parecem saber que não devem me pressionar muito agora, e estão mais focados em buscar piedade. Tudo começou quando meus pais entraram em contato comigo recentemente pelas redes sociais e pediram um encontro em um lugar público de minha escolha. Parecia uma armadilha, mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava curioso. Eles sabem que não posso mais ser enganado, então eu só conseguia imaginar o que eles queriam dessa vez. Escolhi um restaurante local e nos encontramos lá. Dan estava com eles, mas ele manteve a boca fechada na maior parte do tempo. Tivemos cumprimentos estranhos. Pedimos algumas bebidas e fomos direto ao ponto. Meus pais imploraram para que eu ajudasse Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele pudesse finalmente se mudar. Aparentemente, o crédito do Dan não está tão bom. Será que é porque a esposa dele gasta regularmente até deixá-lo no vermelho? Eles me pediram ajuda, seja fornecendo algum capital ou sendo fiador do apartamento e ajudar a pagar o aluguel. Eu simplesmente disse não para ambas as opções. Foi então que Dan falou com raiva, gritando que eu tenho muito e que ele tem uma família para sustentar, ao contrário de mim. Ele precisava da minha ajuda e eu deveria estar disposto a gastar dinheiro para ajudar a família dele, já que eu não tenho uma. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando eu precisava de ajuda. Ah, é verdade. Eles estavam apontando e rindo de mim por estar sem teto, ou podemos voltar ainda mais para a minha infância. Adoraria entrar nesse assunto com muitas pessoas ouvindo ao nosso redor, mas minha mãe segurou minha mão e implorou para que eu não mencionasse nada disso. Meu pai e Dan apenas olharam para o lado e não disseram nada. Tenho certeza de que queriam dizer algo como faziam antes, no passado, mas se contiveram. Perguntei se achavam que eu era rico ou algo assim, e a expressão deles disseram tudo. E quando eu disse que não tinha esse dinheiro, eles me olharam com os olhos arregalados. Contei sobre o quanto consegui economizar para a entrada da minha casa e a maneira como tive que viver e trabalhar para economizar tanto e tão rápido. E então, como gastei quase tudo para dar a entrada da minha casa, ainda estou em recuperação financeira. Eu tinha renda mensal de sobra, sim, mas a maior parte estava indo direto para minhas economias. Perguntei a Dan qual era seu salário anual e, quando ele me disse, apontei que era na verdade um pouco maior que o meu. Então, analisei as coisas vagamente em matemática aproximada na frente dos meus pais, sobre como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras despesas. E então há no máximo uns 30% disso sobrando que posso colocar em economias. Eu disse que precisava economizar dinheiro para me reerguer e garantir que teria uma reserva para emergências. Minha caminhonete é dos anos 90. Se ela quebrar, precisaria de dinheiro para consertá-la ou substituí-la. Há outras despesas inesperadas que exigem um fundo de emergência, como reparos na casa, médicos, impostos, advogados ou qualquer outra coisa que necessite de dinheiro rápido para uma despesa inesperada. Então, como podem ver, simplesmente não posso emprestar dinheiro para Dan e também me recuso a ser fiador de qualquer coisa, pois isso me faria responsável por qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Apontei que, provavelmente, foi por isso que meus pais não se ofereceram para ser fiadores do apartamento de Dan há muito tempo, e minha mãe começou a chorar novamente. Eu estava um passo à frente deles em tudo isso. Não sou um caixa eletrônico e não sou um tolo, e disse isso diretamente na cara deles. Esperava que meu pai ficasse bravo comigo, como sempre faz, mas desta vez ele simplesmente não ficou. Durante toda a minha vida, conheço esse homem por explodir comigo ao menor sinal de que não estou ajudando meu irmão. Mas desta vez ele simplesmente não fez isso. Nem sequer houve um olhar de desprezo em seu rosto. A única maneira de descrever a expressão que ele tinha era de arrependimento e derrota. Talvez arrependimento por ter sido um péssimo pai, ou talvez arrependimento porque ele não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais não podiam realmente argumentar comigo, e eu não lhes daria dinheiro algum. Dan apenas se levantou e disse que tudo isso era apenas uma perda de tempo deles e que ele estava indo embora. Minha mãe começou a se desculpar por ele, mas Dan ainda queria ir embora.
Então, só para ser gentil, ofereci-me para comprar-lhes um rodízio de sopa com salada à vontade, enquanto estávamos todos lá. Acho que eles não podiam recusar comida grátis, já que não tínhamos pedido nada, além de bebidas ainda, e eles ficaram. Fiz questão de falar sobre qualquer coisa, menos dinheiro. Dan permaneceu quieto, comendo sua comida ou mexendo no telefone, mas meus pais conversaram comigo de maneira constrangida. Eles mencionaram que recentemente haviam se juntado a uma igreja cristã local e que já estavam frequentando há 2 semanas. Eu disse: bom para vocês. E claro, eles começaram a tentar me convencer a ir também. Simplesmente disse que não, obrigado, e eles foram espertos o suficiente para não insistir mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou US$ 10 na mesa como gorjeta e foi embora sem dizer mais nada para mim ou para ninguém. Minha mãe apenas desculpou o comportamento dele e nos despedimos. Foi mais ou menos assim, não tanto drama quanto eu pensei que haveria, mas ainda é muito melhor do que como as coisas costumavam ser com meus pais e meu irmão. Quanto à cunhada, bem, ela tem reclamado regularmente nas redes sociais sobre meus pais. Ela realmente não parece gostar do fato de não ser a abelha rainha da casa deles, e acho que a toxicidade dela está finalmente afetando eles. Por que mais eles estariam tão desesperados para voltar rastejando para mim? Minha cunhada quer que meus pais se mudem para um trailer para liberar espaço na casa, e ela está sendo contrariada todas as vezes. Ela parece ter um grupo de seguidores com mentalidade de Karen como ela, porque de vez em quando recebo mensagens de pessoas que não conheço, determinadas a me criticar por não ceder minha casa para minha cunhada. Não me dou ao trabalho de argumentar com essas pessoas e simplesmente bloqueio e sigo em frente. No entanto, houve uma pessoa chata e persistente que tinha meu número de telefone e ligava de um número diferente a cada vez. Tenho quase certeza de que era a mesma pessoa que me ligou antes dizendo que eu precisava abrir espaço para um verdadeiro chefe de família como Dan. Mas eu não me importava. As ligações, contudo, parecem ter diminuído, se não parado de vez. Isso porque deixei claro para essa pessoa que ela estava apenas me divertindo ao continuar com isso por tanto tempo. A última vez que me ligaram foi no início do mês e desde então, silêncio total. A atualização em 6 de outubro de 2023. Bem, imaginei que eu esperaria meio ano ou mais depois das postagens originais para atualizar a todos, mas acabou demorando mais do que eu esperava. Sim, as coisas pioraram de novo, mas não para mim na maior parte do tempo. Estou bem e quase ileso desde o último Natal, exceto pela vez em que meus pais e Dan vieram até mim por dinheiro, como minha última postagem contou, e um confronto mais recente entre mim e minha cunhada sobre o qual você lerá aqui. Comprei algumas câmeras para minha casa, incluindo uma campainha para a porta da frente. Não contei à minha família sobre as câmeras, só por precaução. Mas até agora ninguém tentou invadir. Acho que a maneira como os denunciei antes os assustou e me deixaram em paz. Na maior parte do tempo, pelo menos. Comecei a alugar 2 dos quartos da minha casa, um para um amigo próximo e outro para um amigo indicado pelo amigo próximo. Ambos são inquilinos fantásticos. Eles sabem ficar quietos e me deixar em paz na maior parte do tempo, e até têm geladeiras pequenas, que mantêm seus quartos, para que não precisem deixar suas bebidas na geladeira principal. O acordo que ofereci a eles no aluguel era bom demais para eles deixarem passar, aumentou bem minha renda mensal, e mesmo depois dos impostos ainda estou guardando algumas quantias decentes no banco mensalmente, já que o dinheiro do aluguel paga uma boa parte da minha hipoteca mensal. Vocês provavelmente estão se perguntando como meus pais, meu irmão e minha cunhada aceitaram a ideia de me verem alugando aqueles quartos para amigos. Bem, a resposta é: não muito bem. Meu pai e Dan ficaram de fora, mas minha cunhada surtou, o que fez minha mãe vir chorar para mim sobre como eu poderia ter alugado aqueles quartos para Dan e sua família. Tivemos uma pequena discussão na qual eu apontei que eles invadiram minha casa antes para tentar roubá-la. Ela não gostaria de deixar alguém que fez isso morar com ela. Além disso, não havia espaço suficiente para mim, Dan e sua família inteira na minha casa. É não que eu fosse dividir um teto com eles de qualquer maneira. É uma casa pré-fabricada de 3 quartos. Eu tenho o quarto principal com um banheiro adjacente. Isso teria deixado apenas 2 quartos pequenos para Dan, minha cunhada e 4 filhos. Sem mencionar que eles seriam muito irritantes o tempo todo. Além disso, ela sabe muito bem que eu não posso ficar perto de minha cunhada porque ela me antagoniza intencionalmente. E todos eles zombaram de mim quando eu era sem teto antes. Além disso, meus atuais inquilinos são 2 caras solteiros na faixa dos 30 anos, com quem eu me dou bem. Minha mãe manteve algumas desculpas soluçantes por um tempo.
mas ela finalmente deixou pra lá e admitiu que estava desesperada. Desde então, meus pais não me incomodaram nenhuma vez sobre a casa, então as coisas estão tranquilas pra mim. Já para meus pais e o Dan, nem tanto. Acontece que minha cunhada é uma pessoa muito pior do que eu imaginava. Eu já sabia que ela era manipuladora, se vitimizava e adorava um drama. Mas ela conseguiu se rebaixar ainda mais, porque acabaram descobrindo que o filho mais novo de Dan não era dele. Sim, vocês todos leram corretamente. A cunhada teve um caso, o que, em retrospecto, não é tão surpreendente, é algo que algumas pessoas aqui já haviam comentado há meses atrás. Depois de ser pega, ela foi expulsa da família, e Dan terminou recentemente seu divórcio, o que realmente foi a favor dele, já que felizmente vivemos em um estado onde a culpa é atribuída. Dan também processou para que seu nome fosse retirado da certidão de nascimento da criança mais nova, e ganhou. Basicamente, depois do incidente em que meus pais tentaram me forçar a entregar minha casa, as coisas ficaram bem tumultuadas na casa deles. E certamente a minha cunhada me culpou muito. Ela estava convencida de que eu tinha muito dinheiro, como se tivesse ganhado na loteria ou algo assim, e que eu deveria dividir a riqueza com eles. Aparentemente foi ideia dela que eles viessem à minha festa de Natal, porque ela esperava que todos pudessem tentar me agradar. Também foi ideia dela fazer meus pais e Dan tentarem tirar dinheiro de mim para um apartamento. Então realmente foi um balde de água fria para ela quando o Dan e meus pais informaram sobre como realmente estavam minhas finanças. Por muito tempo, ela conseguiu envolver totalmente o Dan e meus pais em sua mentalidade tóxica, alimentando apenas o narcisismo deles com o dela própria. Ela me culpar fez o resto deles me culparem também. Isso até aconteceu na frente da polícia quando eles tentaram roubar minha casa. Foi quando a queda dela realmente começou. Meus pais e Dan estavam apreensivos sobre vir à minha festa de Natal depois que eu os denunciei daquele jeito, mas ela os convenceu a simplesmente juntar alguns presentes baratos que eles conseguiram de última hora e simplesmente aparecer, porque, segundo ela, ele nunca nos expulsaria quando já estivéssemos lá. Rapaz, ela estava errada. Ela apostou naquele plano e eu, com as bênçãos completas de todos que eu tinha convidado, a expulsei junto com o resto deles. O plano que ela sem dúvida pensou ser a coisa mais inteligente de todas saiu pela culatra, bem na cara dela, e de forma espetacular. Acho que ser repreendido pela família na minha festa não só destruiu ainda mais a reputação dos meus pais, como também começou a serem aconselhados a não darem mais ouvidos para a minha cunhada. E como eu disse no meu último post, meus pais decidiram voltar para a igreja, talvez porque no ano passado eu disse que eles provavelmente iriam para o inferno por causa das suas ações. Não posso dizer que essa seja a verdadeira razão, mas você tem que admitir que seria meio satisfatório se fosse esse o caso. Embora meus pais estivessem afastados da igreja por 2 décadas, eu não achei uma má ideia que eles estejam indo à igreja novamente. Eles precisam entender que isso não lhes dará uma segunda chance para toda a merda que fizeram no passado. Mas tenho um pouco de fé de que eles estão pelo menos tentando, porque meus pais foram à minha casa sem Dan para se desculpar pessoalmente comigo, depois de terem visto um vídeo animado dos meus 3 primeiros posts. Isso mesmo, eles sabem sobre essa conta do Reddit há muito tempo. Eles também sabem tudo o que estou dizendo, e sim, eles estão infelizes com isso. Mas sinto que todos aqui merecem uma atualização, já que é anônimo. Para meus pais e Dan assistir a um vídeo animado deles mesmos e de suas próprias ações foi uma ótima maneira de fazê-los ver que tipo de pessoa eles realmente são. E eles vieram se desculpar comigo mais tarde. Eu nunca tinha visto meu pai se desculpar daquele jeito com ninguém, e o homem não é um bom ator. Então isso pareceu genuíno. Eles reconheceram completamente o que fizeram comigo, e como não há desculpa para nada disso. Eles até se descreveram como narcisistas e admitiram a verdade de que me prejudicaram muito, então eles passaram a culpar a cunhada por muitas coisas. Sim, eles meio que a culparam, mas não é como se ela não fosse culpada de tudo do que eles disseram. Meus pais também estão fazendo terapia há um tempo e ofereceram terapia familiar em grupo, mas eu recusei porque não estou pronto para isso ainda. O próprio Dan não se desculpou comigo por algum tempo, mas ele parecia extremamente arrependido sempre que o passado era trazido à tona. Enquanto isso, o casamento de Dan desmoronou completamente. Não foi um desmoronamento, foi uma avalanche. Sem mim como o bode expiatório, ovelha negra e caixa eletrônico, de quem eles não podiam mais zombar ou tentar tirar dinheiro, ainda houve a humilhação pública das mídias sociais, minhas postagens no Reddit e o vídeo animado na internet.
Sem escapatória, a cunhada finalmente liberou bastante do seu veneno em Dan e meus pais, para que eles percebessem que ela não era a pessoa que eles pensavam que fosse. A negação deles era forte, mas o sentimento de superioridade da cunhada era ainda maior. Eu tive muitos pensamentos divertidos por causa desse drama, como minha cunhada vestida como uma vilã burra com uma espada de luz que parece um batom gigante, ou algo assim. Imagino que haja uma riqueza de trocadilhos e piadas para serem feitas aí, mas eu realmente não me incomodei em pensar muito mais detalhadamente sobre isso. Mas como você pode imaginar, as coisas só pioraram porque a cunhada continuou procurando outras maneiras de conseguir o que ela queria. Ela continuou trazendo anúncios de trailers e motorhomes usados para tentar fazer meus pais comprarem um para morar, para que eles pudessem ficar com a casa principal. E ela continuou fazendo isso, não se importando com quantas vezes eles a mandassem parar. Ela até tentou dizer que meus pais deveriam comprar um trailer e ter uma vida na estrada, como pessoas velhas normalmente fazem. Isso foi estúpido, até mesmo para ela. O oposto foi sugerido por meus pais, que ela e Dan comprassem um trailer para morarem nele, e a cunhada basicamente diz que ela não deveria ter que fazer isso, já que ela é a mãe. Ela praticamente usou o fato de pensar que tinha autoridade parental total sobre a cabeça de todos, porque as crianças na casa eram todas dela. E quando ela não conseguiu o que queria, ela simplesmente pegou o bebê e saiu de casa, desaparecendo por vários dias. Eles sabiam que ela estava bem porque o telefone dela ainda funcionava e ela respondia às mensagens com respostas curtas. Quando voltou, ela estava ainda mais amarga porque ninguém cedeu às suas exigências enquanto ela estava fora. Ela também se recusou a ir à igreja, mas o Dan foi com nossos pais e levou os filhos juntos, exceto o mais novo, já que a cunhada se recusou a deixá-lo levar o bebê para qualquer lugar. Pessoalmente, eu não frequento igreja, mas acredito em Deus e em todas essas coisas. Além disso, nunca me fez bem quando eu era mais novo. Atualização em 8 de outubro de 2023. Parte 2. Só para que todos entendam, muitas dessas informações vieram de Dan e dos meus pais, então estou apenas contando o que ouvi deles. A merda realmente atingiu o ventilador quando o Dan de repente acusou sua esposa de traição em março. Isso nos chocou a todos, porque pensávamos que ele era completamente submisso a ela. Mas não, ele não é mais. Vocês todos sabem como ele me tratava quando estava de mau humor comigo. Bem, a esposa dele não escapou dessa ira. Ele começou a juntar as peças sobre as mentiras dela, depois de finalmente abrir os olhos, e fez testes de DNA secretamente para todos os filhos. 3 das crianças são dele, mas o mais novo, o bebê, não é. Para constar, tanto Dan quanto eu temos cabelos escuros que são quase pretos e lisos, o mesmo dos nossos pais. O cabelo da cunhada também é escuro e liso, mas o cabelo do bebê é mais claro e um pouco encaracolado. No começo, Dan achou que era por causa da idade do bebê, e a cunhada continuou minimizando, dizendo que o cabelo escureceria com o tempo, mas o cabelo do bebê nunca escureceu. Acho que foi a maior pista para Dan. Ele confrontou a esposa com os resultados do DNA na frente dos nossos pais, e ela desabou em lágrimas, admitindo que foi um erro. A cunhada usou todas as táticas de manipulação possíveis. Negou tudo, soltou a verdade aos poucos e tentou fazer todo mundo duvidar da própria sanidade. Mas Dan não acreditou em nada disso. E na verdade fez mais para descobrir sobre o caso dela do que eu jamais imaginaria. Eu sabia que ele era inteligente. Ele apenas se deixou ser burro. Ele tinha provas detalhadas da traição dela com registros telefônicos, mensagens de texto que recebeu do telefone dela, registros bancários e o teste de DNA. Ele até identificou o homem com quem ela o estava traindo e que provavelmente é o pai do bebê, já que ele tem cabelos cacheados muito mais claros. As evidências contra ela eram cristalinas, e Dan disse que ela era tão ruim em esconder seu caso que ele nem teve dificuldade em descobrir tudo quando começou a procurar. Meus pais exigiram que ela saísse de casa imediatamente. Foi quando ela ficou louca com todos eles, primeiro apenas gritando, mas rapidamente começou a agredir fisicamente. A polícia teve que ser chamada pela minha mãe, e ela foi levada presa. Ela arranhou bastante o Dan e meu pai com suas longas unhas postiças, e até machucou seu filho mais velho no fogo cruzado, batendo nele com força suficiente para deixá-lo com um olho roxo e sangramento nasal, quando ele tentou intervir. Dan foi inteligente o suficiente para ter sua gravação de telefone por perto quando a confrontou, então a polícia tinha tudo o que precisava para prendê-la por agressão. Os pais dela tiveram que dirigir até lá para pagar a fiança dela, então eles voltaram para pegar o bebê e as coisas dela e seu carro também. Alguns dias depois que foi libertada,
Ela apareceu na minha casa, porque eu era aparentemente o próximo na lista negra dela. Assim que abri a porta, ela começou um discurso delirante onde me acusou de postar no Reddit, então disse que eu era a ruína principal da existência dela. Não tenho certeza, mas acho que ela estava chapada com alguma coisa, porque isso parecia muito louco, até mesmo para ela, e seus olhos não pareciam certos. Ela alegou que mães com crianças pequenas são a coisa mais sagrada do mundo. Então, continuou gritando que desistir da minha casa não deveria ter sido pedir muito, porque sustentar a família era o mínimo que eu poderia ter feito, e se eu tivesse feito isso, então a família dela ainda estaria junta. Quando tentei falar enquanto ela estava vomitando tudo isso, ela realmente tentou me empurrar e cobrir minha boca. Ela até tinha a mão pronta como se estivesse pronta para me arranhar. Bom, isso foi tão bem quanto você poderia esperar de mim. Eu não sou exatamente alguém que se deixa ameaçar, e disse a ela que ligaria para a polícia se não tirasse as mãos de mim naquele exato momento. Também disse a ela que tinha tudo gravado na câmera da minha porta. Ela começou a entrar em pânico assim que ouviu a palavra câmera. Acabei a criticando verbalmente até ela recuar do meu alpendre. Disse a ela que era muita audácia chamar-me de arrogante quando ela é exatamente assim. Ela não batalhou por nada do que tinha. Traiu o marido e engravidou do seu amante. Fez minha mãe cuidar da maior parte dos filhos dela, gastou o dinheiro de Dan até que eles estivessem em um buraco financeiro e agiu como se tivesse direito à minha casa a ponto de tentar roubá-la. Chamei-a de arrogante até a milésima potência. Disse que ela é uma gananciosa que é cega pelo narcisismo. Então, disse a ela para parar de me culpar por suas próprias ações e nunca mais aparecer na minha casa. Ouvir tudo isso foi praticamente o que ela precisava para correr de volta para o seu carro e sair acelerado. Essa foi a gota d'água para mim. Agora que ela estava separada de Dan, acabei finalmente indo à polícia e registrando um boletim de ocorrência sobre assédio e agressão que ela fez comigo no ano passado, e ela colocando as mãos em mim na minha varanda só piorou. A polícia tem tudo registrado agora. E eu dei cópias do vídeo para Dan, para seu advogado de divórcio, e sim, eu entrei com um pedido de ordem de restrição contra ela. Foi facilmente concedido porque era óbvio que a mulher é desequilibrada. Ela não fez nenhuma postagem sobre mim nas redes sociais desde que eu pude ver, mas isso é só porque ela colocou seu perfil no privado. Espero que ela tenha parado de me culpar por tudo. O importante foi que ela me deixou em paz. A cunhada ainda estava com o amante durante o divórcio. Na época, eu não tinha ideia de que tipo de homem ele era, mas qualquer pessoa que se envolve com alguém casado e até tem um filho com essa pessoa já não tem muita moral para começar. Quando o divórcio estava em andamento, a cunhada admitiu que o Dan não era homem o suficiente para ela, porque não podia dar o estilo de vida que ela queria. Ela realmente acreditava ser do nível de uma esposa troféu e que merecia estar com alguém rico. O Dan disse que me imitou e riu feito louco dela. Ele falou que ela não era nem de longe gata o suficiente para ser uma esposa troféu e mencionou todos os outros defeitos dela. A cunhada acabou humilhada com isso e saiu correndo feito criança. Por ter que morar com os pais, ela foi forçada a trabalhar no negócio da família, porque Dan não estava mais dando a ela acesso às contas bancárias dele. Ela já tinha estourado todos os cartões de crédito que ele havia dado a ela anteriormente, e ela reclamou sobre ter que trabalhar para os pais, apesar de ter um diploma universitário, mas acho que eles eram os únicos que a empregariam, já que ela tem antecedentes criminais e uma lacuna de uma década em seu currículo. Ouvi de Dan que os pais dela também ficaram muito decepcionados com ela, mas isso era apenas um boato, pois eles podem ser tão ruins quanto ela, pelo que eu sei. Atualização em 10 de outubro de 2023. Parte 3. Isto é o que sei sobre o divórcio do meu irmão Dan. O advogado de Dan mexeu alguns pauzinhos para começar o divórcio o mais rápido possível, mas custou caro para ele. Não sei os detalhes mais específicos nem quanto custou tudo, eles nunca me contaram. A cunhada, por outro lado, estava financeiramente encurralada. E você sabe o que pode acontecer quando você encurrala um animal. Ela reagiu, mas a lei não estava do lado dela, nem suas finanças minguantes. Os pais dela tiveram que pagar um advogado para ela, e não um muito bom também. Além disso, ela levou seu amante ao tribunal de divórcio para testemunhar a seu favor. Esse cara era um verdadeiro personagem. Ele tinha uma lábia doce e um sorriso encantador que ele tentou usar a seu favor. Ele alegou que a cunhada havia sido injustiçada por um marido incompetente, e é por isso que ela buscou os braços de outro homem. Ele alegou que estava pronto para assumir a responsabilidade pelo filho que ele gerou com ela, mas que ela ainda precisaria da pensão alimentícia para ajudar a se sustentar e cuidar da referida criança. Ele comentou que, como Dan ainda estava na certidão de nascimento na época,
A pensão alimentícia deveria ser uma de suas obrigações. Dan disse que esse cara usava palavras difíceis e um sorriso charmoso, mas parecia um tipo especial de idiota. E vindo de Dan, isso quer dizer alguma coisa. O juiz também não se deixou influenciar nem um pouco, e disse ao idiota de lábia doce que ele era um hipócrita por dizer que estava pronto para assumir a responsabilidade por seu próprio filho, enquanto também estendia a mão para pedir dinheiro ao homem cujo casamento ele ajudou a arruinar. Isso o calou. Dan estava preparado para processar o amante de sua esposa por alienação de afeto também. No entanto, isso não deu certo. Acho que caberia a Dan provar o quanto ela o amava antes do caso começar. Mas depois que sua máscara caiu e a verdade veio à tona e vimos quem ela realmente era, não temos certeza se ela realmente o amou algum dia ou se ela apenas amava ter uma fonte de sustento. Alguém aqui apontou que ela provavelmente continuou tendo filhos para não ter que procurar emprego, e você pode estar certo. Ela tentou prolongar o divórcio o máximo possível, mas o advogado de Dan e o juiz impediram que isso acontecesse. Juro, Dan deve ter tido muita sorte porque ele conseguiu um dos juízes mais malvados e antipáticos com trapaceiros do estado, e todas as evidências que tínhamos sobre a cunhada tornaram fácil impedi-la de bancar a vítima. Então, em vez disso, ela apenas deixou seu verdadeiro eu maldoso sair, já que não havia mais sentido em esconder isso. O tribunal tinha todos os registros fornecidos por Dan e por mim, relatórios policiais, fotos e gravações para provar que ela era uma narcisista abusiva. Havia uma montanha contra ela e que ela não tinha como superar ou contornar. Ela tentou resistir à montanha, mas aquilo era um território propenso à avalanche. No final do divórcio, ela fez um acordo para acabar com as coisas rápido. Dan ficou com 3/4 da dívida do cartão de crédito, tirou seu nome da certidão de nascimento do bebê, e ela teve a custódia parcial dos filhos, sem pensão alimentícia, mas também sem a maioria das dívidas de crédito que ela acumulou. O fato de ser legalmente empregada pelos pais significava que ela tinha uma renda própria para começar a pagar suas dívidas. Ela podia ver os outros filhos quase sempre que quisesse e podia levá-los nos fins de semana, mas por alguma razão fez muito poucas tentativas de vê-los. Ela os levou para comer fast food algumas vezes, mas nunca os levou para casa com ela. As crianças estão de volta à escola agora, então isso lhe dá ainda menos oportunidades de vê-los. Você pensaria que os pais dela gostariam de ver os netos, mas eles não contataram Dan sobre isso. Eles mal viam os netos antes disso também. Agora eles não precisam se dar ao trabalho de vê-los. Eles odeiam crianças ou algo assim. Nem Dan sabe, mas ele me disse que seus sogros sempre foram indiferentes a ele. Quanto ao Dan, ele realmente amava muito sua esposa. Então a traição dela o fez se entregar ao álcool. Na noite em que ele voltava da confrontação dele com a esposa, ele veio até mim em estado de embriaguez, com uma garrafa de uísque na mão e o rosto todo arranhado e coberto de bandagens. Eu não diria que ele estava bêbado ainda, mas fiquei chocado ao vê-lo daquele jeito no começo, e depois o repreendi por dirigir sob influência do álcool. Mas isso não significava muito para ele comparado à traição de sua esposa infiel que logo seria sua ex. Passamos algumas horas no meu trailer para não perturbar meus inquilinos. Durante todo esse tempo, Dan estava bebendo uísque direto da garrafa e chorando, dizendo que é um tolo e lamentando ter se casado com ela. Basicamente, toda vez que ele menciona ela agora, ele a chama de aquela vaca. Então, esse é o apelido da ex-cunhada agora. Ironicamente, esse tempo juntos foi o mais unido que Dan e eu tivemos em 15 anos. Embora ele não tenha propriamente se desculpado comigo, ele se chamou de um ser humano de merda com péssimo gosto para mulheres. Então disse que eu, pelo menos, não cometi os erros dele. Apesar de tudo o que ele fez comigo antes, ele ainda é meu irmão mais novo, e eu não podia arriscar deixá-lo tentar dirigir para casa. Então eu disse a ele para passar a noite e consegui pegar suas chaves, e arrumei o beliche no meu trailer para ele usar porque aluguei meus quartos extras. Ele não estava em condições de dirigir para casa. E se ele tivesse pegado um Uber, ele teria que pagar por ele e depois teria que voltar para pegar o carro mais tarde. Ele ainda estava uma bagunça, deprimido e chorão, e não queria que nossos pais ou seus filhos o vissem daquele jeito. E, francamente, eu estava preocupado que ele pudesse fazer algo insanamente estúpido se eu o deixasse ir embora. Eu não queria que ele dormisse na casa, então colocá-lo no trailer era a melhor opção. Só porque aquela vagabunda fodeu com ele, não significa que eu de repente passei a confiar nele. Então foi melhor ele dormir no trailer. Nós dois passamos um tempo no trailer jogando e assistindo filmes no meu DVD player portátil. Poker não era divertido com apenas 2 pessoas. Felizmente, eu tinha um baralho Uno e um jogo antigo de batalha naval.
Ele realmente gostou desses. Era o suficiente para mantê-lo distraído até que ele finalmente quisesse se deitar depois de acabar com o uísque. Ele vomitou muito em um balde no final das contas, e ele não se opôs a dormir no meu trailer. Na verdade, ele achou a ideia meio legal. Dan tinha muitas perguntas para mim sobre como eu tinha vivido no trailer por tanto tempo, e eu respondia a todas elas, se não fosse apenas para mantê-lo ocupado, mas eu precisava ir para a cama, já que tinha que acordar cedo na manhã seguinte. Então deixei-o com o meu DVD player portátil e alguns filmes. Dessa forma, ele poderia se divertir sozinho por um tempo, se ao menos conseguisse ficar acordado. Antes de sair para o trabalho de manhã, dei uma passada enquanto Dan estava desmaiado no beliche. Deixei um frasco de ibuprofeno e um energético no balcão da cozinha do trailer, junto com as chaves do carro e uma carta explicando para sair pelo portão do quintal. Ele saiu sem problemas por volta das 13h30. Cerca de um mês depois que a ex-cunhada foi expulsa, Dan veio até mim pedindo emprestado meu trailer. Acho que ele achou mais confortável do que eu pensava quando dormiu nele, e ele admitiu que não pediu antes por orgulho, mas com sua futura ex-esposa fora de casa, ele decidiu abrir mão de seu quarto para seu filho mais velho. Ele tem 2 meninas e um menino, sendo o menino o mais velho com 8 anos. As crianças foram todas forçadas a dividir um quarto até aquele momento. Eles só tinham cortinas para dividir a metade do quarto para o menino, mas o menino frequentemente dormia no sofá para evitar suas irmãs. Eu sei que o pobre garoto estava realmente desesperado por seu próprio quarto, então acho que Dan decidiu finalmente tomar uma decisão melhor como pai e veio me visitar para implorar que eu lhe emprestasse meu trailer para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto. Se ele pudesse pagar, ele teria comprado seu próprio trailer em vez de depender de mim. Eu nem tive a chance de usá-lo para acampar de verdade ainda, mas eu cedi e o deixei usá-lo, já que era realmente por uma boa causa, e ele prometeu comprar o seu próprio com o tempo. Não, eu não pedi dinheiro para alugar o trailer. Dan já está em um buraco financeiro grande o suficiente. A ex e o divórcio o esgotaram, e eu aprendi que tenho resultados muito melhores com a família ultimamente por não ser rancoroso. Eu transportei meu trailer e o coloquei no quintal dos meus pais. E meu pai colocou um disjuntor de 30 amperes para que ele tenha energia suficiente para usar o aquecimento e o ar-condicionado quando ele precisar. Eu sinto falta do trailer. Depois de todo esse tempo morando nele, parecia que ele era parte de mim. Mas a única razão pela qual eu o emprestei foi pelo bem dos filhos de Dan. Praticamente a única razão pela qual eu ainda faço algo pelos meus pais ou por Dan é pelo bem dessas crianças, pois eu me apeguei a eles. E sim, eu sei que posso não ter o trailer de volta por um bom tempo, e provavelmente não nas condições em que o emprestei. Mas avisei Dan e meus pais que eles serão financeiramente responsáveis por qualquer dano que fizerem ao trailer, bem como pela sua manutenção enquanto o tiverem. Também tirei muitas fotos com carimbo de data e hora e vídeos do trailer por dentro e por fora antes de emprestá-lo, então posso provar sua condição antes de sair. Dan até gravou um vídeo comigo concordando com meus termos, então isso é tão bom quanto um contrato. Com o esgotamento financeiro do divórcio, creio que Dan não vai conseguir um lugar próprio por alguns anos. Embora ele pareça não ter reclamações sobre viver no trailer, não sei se ele realmente gosta ou se está apenas fingindo, mas posso imaginar que o faz lembrar dos fortes de quintal que tínhamos quando éramos crianças, já que era assim que eu me sentia às vezes. De qualquer forma, ele está morando lá agora. Também recebi alguns elogios importantes dos nossos parentes por deixá-lo pegar emprestado. Agora sou chamado por muitos deles de o bom irmão que Dan não merece. Bem, acho que nos livrarmos da cunhada foi um ótimo primeiro passo para consertar a família como um todo. Ainda tenho um pouco receio com meu irmão e meus pais, pela maneira como me trataram a vida toda, mas não vou deixar os filhos de Dan sofrerem por isso. Essas crianças realmente se aproximaram de mim. Elas ficam felizes em me ver quando eu vou lá ou quando me visitam. Eu até já tomei conta delas algumas vezes. Agora que não tem mais a toxicidade da mãe por perto, elas se tornaram crianças muito mais amáveis. Especialmente comigo, estou realmente começando a gostar de ser tio. Minha mãe ainda continua cuidando dos meus sobrinhos e tem se esforçado para ser o mais agradável possível comigo, tentando ficar nas minhas graças. Meu pai sempre parece muito derrotado na minha presença. Fora isso, ele tem ficado calado, com cara de poucos amigos, ou apenas gentil comigo de um modo geral, mas ele não conversa muito comigo. Mesmo assim, isso é muito melhor do que como ele era antes, pelo menos. De qualquer forma, não estou baixando minha guarda. Meus pais parecem mais felizes agora que minha ex-cunhada se foi, e frequentemente dizem que não sabem o que viram nela, especialmente minha mãe, porque durante muito tempo as duas viviam brigando sobre quem era a mãe da casa.
Agora, a última parte. Junto com o divórcio, Dan entrou com um processo para tirar seu nome da certidão de nascimento do bebê que não era dele. Aquela vaca não queria mudar, porque significava que não receberia mais pensão do Dan. No entanto, houve um teste de paternidade ordenado pelo tribunal para o homem identificado como o pai do bebê. Eu estava pronto para rir caso ele também não fosse o pai. Mas era. O advogado do Dan teve uma longa conversa com o advogado da ex-cunhada. Ela não tinha como se defender e Dan estava pronto para piorar ainda mais a situação dela. Ela não tinha dinheiro para continuar brigando na justiça e concordou em mudar a certidão de nascimento. O idiota que a engravidou acabou assumindo a responsabilidade financeira como pai, mas não ficou com a ex-cunhada. Ele contatou Dan através do advogado para dizer que tinha terminado com ela e que não o incomodaria mais. Nota: verifiquei as redes sociais daquele cara depois que Dan me passou o link para elas, e o idiota ficou chateado porque agora ele é financeiramente responsável por uma criança que nunca planejou ter. E que ele é jovem demais para isso. Gente, pelo que o advogado de Dan conseguiu descobrir, aquele homem tem pouco mais de 40 anos. Ele parece mais jovem do que é, mas ele não é de forma alguma um homem jovem. Logo depois disso, ele colocou seu perfil como privado. A ex-cunhada fez o mesmo com o dela muito tempo antes, então não tenho mais informações para dar. Este pode ser o fim, com a ex-cunhada fora do nosso caminho. Meus pais e meu irmão finalmente fizeram um esforço real para serem pessoas melhores. Estou surpreendentemente feliz como tio, e minha casa ainda é minha casa. Atualização em 25 de outubro de 2023. A ex-cunhada viu minhas postagens e está brava porque não pode fazer nada sobre elas. Não é surpresa que minha ex-cunhada tenha visto meus posts no Reddit. Ela não pode me contatar sobre eles de forma alguma, exceto com um advogado, graças à minha ordem de restrição contra ela, e ela provavelmente não pode pagar um advogado para isso, já que o divórcio a esgotou financeiramente também. Então ela reclamou com Dan sobre isso e exigiu que ele me dissesse para deletar minha conta no Reddit. Mas Dan não só leu meus posts recentes, como ele não se importa mais. Ele disse que eles servem como um lembrete do babaca que ele costumava ser, e ele não está perdendo o sono por isso. Além disso, eu ainda o ajudei, apesar de tudo que ele fez comigo. Então ele não vai ficar chateado com isso. Meus pais também se certificaram de tentar tratar Dan e eu de forma mais igualitária quando estou por perto. Meu pai ainda é um homem de poucas palavras perto de mim. Alguém apontou que mudar agora, depois de tanto tempo me tratando como o oposto de Dan, significa que ele não sabe mais como se conectar comigo. E eu acho que eles estão certos. Eu não me importo com o jeito que ele é agora. Minha mãe também desenvolveu o hábito de dizer que sente muito por cada pequena coisa na minha presença. Dan me disse que ela e meu pai foram muito repreendidos por familiares e seus conselheiros, e agora minha mãe sente que precisa se desculpar por tudo. Isso tudo é um contraste gritante com a forma como eles costumavam me tratar. Eu ainda não falei sobre a opinião da ex-cunhada sobre Dan pegar meu trailer emprestado para que seu filho pudesse ficar com o antigo quarto deles. Bem, como uma valentona estereotipada, ela o menosprezou e zombou dele sobre isso, porque, segundo ela, agora ele está vivendo como um vagabundo. Mas Dan levou tudo na esportiva e perguntou se ela já tinha terminado, porque ele sabia que era exatamente assim que ela reagiria, e ele simplesmente não se importa mais. Ela está quase morta para ele, e seus insultos foram ignorados. Então ele disse para ela que estava morando no trailer porque estava colocando seus filhos na frente de si mesmo, para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto, algo que sua ex nunca fez, apesar de ser mãe deles. Ela apenas usou seus filhos e a gravidez como arma para não trabalhar e chantagear emocionalmente a todos. Então ele pediu que ela o lembrasse de como isso estava funcionando para ela. Veja bem, isso foi no início do divórcio. Tenho certeza de que todos vocês podem adivinhar a reação dela. Dan disse que a ex dele teve um ataque de raiva por causa das minhas postagens recentes, mas ninguém se preocupou em entrar em contato comigo em nome dela para removê-las. Então, ela só tem que viver com a merecida vergonha. Ela tem tentado ser mais legal com Dan ultimamente. Acho que a grama não é tão verde assim morando com os pais dela. Dan a tolera por ser a mãe dos seus filhos sempre que eles se encontram. Mas nada mais. Ele nunca vai aceitá-la de volta. Ele me disse que nunca mais poderá olhar para ela como antes. E só de pensar nela, ele se desanima emocionalmente. Creio que ela praticamente não tem mais chance de reconciliação. Não tenho nenhuma informação nova sobre o amante dela. As redes sociais dele e as dela ainda estão bloqueadas. E é provável que continue assim enquanto eu tiver a chance de lê-las. Atualização em 6 de novembro de 2023. Minha caminhonete foi atingida por ovos no Halloween.
Aconteceu no meio da madrugada do dia 1º. Suspeito que tenha sido minha ex-cunhada, mas a pessoa que minhas câmeras gravaram estava usando camadas de moletom pesado e tinha o rosto coberto junto com óculos grandes cobrindo os olhos. Não dava pra dizer se era homem ou mulher, eles vieram a pé também. Então não dá pra identificar um carro. Um deles parecia ter a altura dela, mas isso não é muita evidência por si só. Ela sabia sobre minhas câmeras. Então, cobrir o rosto e o corpo para uma vingança mesquinha foi provavelmente a coisa mais inteligente que ela fez em anos. Maneira de finalmente usar seu diploma universitário, jogando ovos em uma velha caminhonete. O atirador de ovos apareceu por volta das 3 da madrugada. Eu estava dormindo profundamente e não ouvi nada. Quem quer que tenha sido naquela madrugada rapidamente jogou uma dúzia de ovos ou mais por toda a minha caminhonete. Eles não tentaram causar mais danos, pelo menos, e desapareceram num piscar de olhos assim que o último ovo foi jogado. Eu não vi a bagunça até sair para o trabalho de manhã e levei minha caminhonete para um lava-jato local durante meu intervalo de almoço. Isso tirou a maior parte do ovo, mas tive que esfregar um pouco mais depois do trabalho. Ovo realmente não é bom para a pintura, mas a caminhonete é dos anos 90 e não parece exatamente impecável. Eu tirei fotos e registrei um boletim de ocorrência com as imagens do circuito interno de TV como evidência, mas até agora nada aconteceu. Não houve danos reais além da minha pequena irritação e $15 em um lava-jato. Se minha ex-cunhada realmente fez isso, ela foi esperta o suficiente para apenas jogar ovos e não riscar a pintura ou cortar meus pneus, o que envolveria o seguro. Acho que o boletim de ocorrência não vai dar em nada, já que os policiais pareciam descartar isso como uma provável brincadeira de um adolescente. Entendo que eles provavelmente estavam sobrecarregados, mas pelo menos o boletim manterá um registro em caso de incidentes futuros. Esperei até agora para postar porque me perguntei se algo mais aconteceria, mas não, apenas de volta à paz e ao sossego. A atualização em 25 de junho de 2024. Dan devolveu meu trailer e a ex-cunhada foi presa por dirigir sob efeito de álcool, mas eu também tenho um imitador que deixou minha família chateada de novo. Para começar, voltei depois de todo esse tempo e encontrei 500 mensagens na minha caixa de entrada e 130 mensagens privadas sem resposta. Por favor, não me mandem mais mensagens privadas. São muitas para responder e eu cliquei em ignorar. Me desculpe. Só saiba que é por isso. Não foi pessoal. Eu só me senti sobrecarregado demais para responder a tantas perguntas. Mas não foi isso que me trouxe de volta ao Reddit. Decidi ficar longe pelo menos um ano porque minhas postagens não estavam exatamente aumentando o moral da família, então fiquei um bom tempo sem entrar. Mas então, outro dia, meu irmão Dan viu um vídeo com algo incrivelmente parecido com o meu, em muitos aspectos, só que era sobre um OP com uma irmã gêmea em vez de uma cunhada. Mas tinha muito do mesmo. Pais narcisistas e presunçosos, um cara que foi tratado como merda a vida toda e depois ficou sem teto. Irmãzinha de ouro, mantendo o favoritismo em segredo da família enquanto o OP estava crescendo. A irmã, ainda na casa dos 20 anos, tem 3 filhos e estava grávida do quarto. O filho mais velho da irmã ataca o OP e, acima de tudo, eles tentam roubar a casa do OP arrombando enquanto ele não estava em casa. Muitas partes eram quase idênticas, até 2 falas como engole essa, e minha casa não está à disposição estavam no vídeo. Francamente, meus pais e meu irmão estão furiosos e eu também não fiquei nada feliz em ver o vídeo. Todos nós temos nos esforçado muito para superar nossa antiga dinâmica familiar e tudo o que a ex-cunhada nos fez passar. Você pode imaginar que foi preciso muito esforço da minha parte para deixar os ressentimentos de lado, mas em um ano, meus pais e o Dan melhoraram mais do que eu tinha visto em toda a minha vida antes disso. E eu amo meus sobrinhos de paixão. E sim, minha família sabe que estou fazendo este post. Agora, com esse discurso encerrado, aqui está o que espero que seja minha atualização final. Agora, o que foi dito no título. Eu tive alguns críticos antes, mas Dan manteve sua palavra e meu trailer foi devolvido a mim há alguns meses, e em boas condições. Dan cuidou bem dele e limpou-o completamente antes de devolvê-lo. Ele e nosso pai também selaram o teto dele enquanto ele estava sob seus cuidados. Por dentro não está pior para o desgaste do que quando eu morava nele. Só que eu o recebi de volta com cheiro de limpador de pinho. Houve um pequeno drama enquanto Dan estava morando no meu trailer, com uma vizinha logo atrás deles. Não tenho certeza se ela se qualifica como Karen, mas ela estava perto o suficiente. Ela começou a gritar com eles por cima da cerca sobre o trailer e começou a ameaçar chamar a polícia. Meu irmão e meu pai discutiram com ela e então explicaram que Dan estava morando no trailer para que seu filho pudesse ficar com seu quarto. Bem, a vizinha ainda não estava feliz, mas parou com as ameaças. Meu pai falou com o marido dela mais tarde,
e ele ficou furioso com ela. Então ele se desculpou em nome dela e disse que Dan estava fazendo uma coisa boa ao ceder o quarto para seu filho. O marido da vizinha também parabenizou Dan por expulsar a ex e disse que sempre teve medo de mencionar isso antes, mas ela era apenas uma mulher horrível. Todos nós podemos concordar com isso agora. Então, sim, os vizinhos não são mais um problema. O Dan e nosso pai conseguiram juntar um dinheiro por fora e compraram um trailer um pouco maior para instalar no quintal dos nossos pais. Precisamos da minha caminhonete só para movê-lo, mas conseguimos colocá-lo lá. É basicamente o melhor que o Dan pode fazer agora, até pagar todas as dívidas de cartão de crédito que a ex dele acumulou, e mesmo depois disso, ele tem que planejar o futuro dos filhos. Ele pode acabar morando nesse trailer pelos próximos 10 anos, mas é preferível assim do que quando ele estava casado. A ex-mulher dele certamente não pode e nem vai contribuir para a faculdade das crianças, exceto talvez para o bebê que ela teve com o amante. O trailer do Dan é reconhecidamente melhor que o meu e é mais novo, maior e tem seu próprio banheiro. O meu não tem. Embora Dan nunca use o dito banheiro, ele basicamente virou um armário, já que o vaso sanitário e o chuveiro são muito pequenos. Se ele precisa urinar ou algo assim, ele simplesmente entra na casa. Dan e eu rimos brincando sobre eu estar com ciúmes porque ele tem a melhor casa de mendigo. E nós brincamos como cavalheiros sarcásticos sobre isso. Ele equipou seu trailer com algumas comodidades melhores, como uma TV de tela plana completa com streaming, videogames e DVD. Ele disse que parece que ele realmente tem seu próprio lugar agora, mesmo que ele esteja apenas no quintal. E ele está muito mais feliz agora que está divorciado. Dan me disse que um dia ele também vai comprar uma caminhonete, só para poder mover o trailer sozinho, mas por enquanto ele está com sua minivan pelo bem dos filhos. Então, o trailer dele está bem onde está, e o meu está de volta no meu quintal, onde ele pertence, embora não tenha ficado sem uso e eu até o aluguei temporariamente para um primo que se mudou para a região a trabalho, e eles ficaram no trailer por apenas um mês antes de encontrarem seu próprio apartamento. Fora isso, ele serve como uma casa de hóspedes quando necessário, parentes vêm para usá-lo quando estão na cidade para não precisar de um hotel. Meu sobrinho veio para ficar nele algumas vezes para se divertir também. As irmãs dele não têm muito interesse. O trailer é o mais perto que ele já chegou de acampar. Assim como eu, infelizmente. Porque eu não comprei aquele trailer para acampar, mas para morar. Quanto aos meus pais, eles fizeram terapia. Minha mãe foi medicada para seus problemas mentais e reconhece totalmente seus terríveis erros passados como mãe, com todo o favoritismo, assim como meu pai. Meu pai ainda é estranho perto de mim, mas ele tem sido bastante ativo em sua igreja e está trabalhando duro para reconstruir a reputação da família da melhor maneira possível. E Dan reduziu muito a bebida desde que não está mais tão estressado, ele até começou a se exercitar e está em boa forma agora. E ele me disse que sua ex-esposa viu a foto que ele postou depois de perder 9 quilos e ligou para elogiá-lo, mas ele não mordeu a isca. Quanto aos feriados, meus pais, irmão e sobrinhos vieram todos à minha festa de véspera de Natal no ano passado, junto com a maioria dos outros parentes que vieram no ano anterior. Nenhum problema, exceto pelo fato de que nenhum deles pôde passar a noite em meus quartos extras desde que os aluguei. Meus 2 inquilinos estavam viajando para ver suas próprias famílias também. As coisas correram muito bem. A ex-cunhada não foi convidada, e dessa vez ela não teria conseguido invadir a festa por causa da minha ordem de restrição contra ela. Mas ela também mal fez qualquer tentativa de passar tempo com seus outros filhos. Ela só se preocupava em vê-los 2 vezes por mês, na melhor das hipóteses. Ela nem mesmo enviou presentes de Natal ou aniversários para eles desde que foi descoberta como uma trapaceira. E as crianças ficaram inicialmente muito chateadas com isso, mas agora elas simplesmente não se importam mais. Ao que parece, ela decidiu viver como se fosse solteira novamente, apesar de ter um bebê em casa. E isso não deu certo porque a vida lhe deu uma baita lição. Na véspera de Ano Novo, ela saiu para festejar como se fosse 1999. No caminho de volta, foi parada por um policial, acabou sendo presa por dirigir embriagada e seu carro foi apreendido. Ela ligou para Dan enquanto estava sendo presa, implorando para que ele fosse buscar o carro para evitar que fosse para o depósito. Ele disse que não iria ajudá-la e que ela teria que lidar com isso sozinha. Embora Dan também já tenha dirigido bêbado, então foi um pouco hipócrita, mas considerando tudo o que essa mulher o fez passar, não o culpo por se recusar a ajudar. Alguma puxa-saco da ex-cunhada ligou para o Dan para criticá-lo e chamá-lo de uma pessoa terrível. Tenho quase certeza de que era a mesma mulher que me ligou há um tempo atrás. Dan não aguentou as besteiras dela e desabafou,
fazendo uma longa lista das traições da ex e do que aconteceu no divórcio e de como ele não tem nenhuma simpatia por ela, já que ela o deixou com montanhas de dívidas de cartão de crédito e não faz nada pelos filhos. A mulher não ligou mais, ainda não sabemos quem ela era, mas Dan disse que ela parecia uma fanática religiosa. A ex foi ao tribunal e se declarou culpada por dirigir sob efeito de álcool. Dan descobriu isso porque ela ligou para ele alegando que, por causa disso, ela não veria os outros filhos tão cedo. Ela disse a ele que foi sentenciada a fazer um curso de 6 meses, durante o qual sua licença está suspensa até a conclusão, e ela não poderá beber de jeito nenhum, que é a parte que a deixou mais chateada. Já ouvi falar desses cursos antes. Eles fazem você fazer testes de urina regulares e às vezes aleatórios. E quando você finalmente recupera sua licença, você tem que ter uma câmera e um bafômetro instalados em seu carro por 1 ano. Além disso, as taxas de seguro aumentam devido ao histórico de ter dirigido embriagada. Creio que ela não está se divertindo, mas não tenho pena dela. Eu não bebo e dirijo. Infelizmente, essas são todas as informações que tenho sobre minha ex-cunhada, pois ela tem mantido contato mínimo com Dan há algum tempo, e ela provavelmente vai parar de contatá-lo, a menos que seja absolutamente necessário. Não sei mais nada sobre os pais dela ou sobre o bebê, nem mesmo Dan sabe. Mas ainda tenho um pouco de informação sobre outra pessoa. Lembram do amante dela, o idiota de lábia doce? Bem, ele tornou suas redes sociais públicas novamente, e ele parece não reconhecer a existência da ex-cunhada ou de seu filho. Dan tentou mandar mensagem para ele e foi imediatamente bloqueado. Então o cara está apenas sendo um idiota e agindo como se sua merda não fedesse. Mas tanto faz. Já que a gravidez afastou ela da família, então de certa forma somos todos gratos a esse mau caráter. É tudo o que tenho, e espero não precisar voltar novamente, a menos que minha caminhonete seja atingida por ovos novamente no próximo Halloween.